Isso é infinito. Ele tende a isso, né? Mas deve ter um fim. Ou não. Essa palavra é errada. Mas não, mas aí é que tá. Porque a gente tá falando do Big Bang, né? Mas tem outras teorias que são... que não gostam da teoria do Big Bang. É mesmo? Tem várias. A Big Bang é a mais aceita, mas não a do Big Bang ela é a mais aceita e é a que você tem mais evidências. Radiação cósmica de fundo, concentração de determinados elementos, deutério, hidrogênio e tal, galáxias se expandindo, entropia e tal. Então, várias coisas levam aquilo a do Big Bang. Mas existem outros. Tem, por exemplo, a teoria do universo que fica... É o Bouncing Universe. Ele vai e depois contrai. Vai e contrai, entendeu? Então ele chega num limite dele, que é um limite. Depois ele volta e se contrai de novo. Então vai ter... Tem a teoria que a gente vive dentro de um buraco negro. Por isso que a gente nunca consegue chegar... porque não é o horizonte de eventos, a gente não consegue sair do buraco negro. Então existe a teoria que, na verdade, o universo ele tá dentro de um grande buraco negro. Nossa, e cara, tal. Tem essas teorias, cara. Tem essa teoria. Tem até você chegar vamos dizer, no extremo, que é a teoria da simulação, que a gente vive numa simulação. Você lembra do Matrix, né? Claro. Então, que é baseado numa dessas teorias. Tá renderizado até onde a gente consegue ver. Exatamente. Quanto mais a gente consegue ver, vai renderizando. Vai renderizando. Exatamente isso. Então, assim, só que cada uma dessas teorias, né, você tem que buscar algumas evidências para suportar elas. E várias delas, elas caem logo no começo. A do Big Bang é a que resiste a mais tentativas de uma... Mas a gente nunca pode falar que o universo nasceu desse jeito. A gente não sabe. A gente tem aí... Pode ser que surja outras evidências agora que mostram, não, cara, foi uma outra maneira. Entendeu? A teoria das cordas não tem nada a ver com isso. A teoria das cordas, ela tem a ver com uma outra área, né? Que é a área do muito pequeno. Não é sobre a origem do universo É até curioso, né? Que entra exatamente da questão do infinito mesmo. E a teoria das cordas entra nesse ponto aí. Porque é o seguinte... Você tem lá o ponto, a singularidade no centro do buraco negro. O buraco negro é um objeto feito de gravidade. Ele é uma região do espaço-tempo extremamente curvada, que é gravidade. E ali tem um ponto onde toda a matéria se concentra, que a gente chama de singularidade. Certo. Essa singularidade, então, é um ponto... Essa singularidade é usada para bastante coisa. Até na inteligência artificial também tem um ponto de singularidade. É outra coisa. É outra coisa. Mas aí tem essa singularidade. Então, é uma coisa com muita gravidade e é muito pequeno. Como o Sérgio falou, tem agora no muito pequeno entra a mecânica quântica. Só que aí uma coisa curiosa acontece na singularidade. A relatividade geral, quando ela começa a prever coisas para a singularidade, ela quebra, começa a dar infinito. Realmente, as equações tendem ao infinito. O Einstein chegou a ficar com esse problema na cabeça? Sim. O problema que mais doido foi esse, na verdade. Ele passou o resto da vida dele nesse problema. Não funcionava. Dava uma divisão por zero. Do Einstein mesmo falou isso, né? E aí tem a mecânica quântica também, que tenta explicar esse ponto, porque é muito pequeno, então a mecânica quântica que deve atuar ali. Abandona todo esse conhecimento e criou um conhecimento só para quando a coisa é muito pequena. Exato. A gente fala que a física que a gente conhece, ela não funciona ali. O Einstein o Einstein tem várias frases, né? Uma delas muito legal é que o buraco negro é onde Deus fez a divisão por zero. Exato. Por quê? Porque não faz sentido? Não existe divisão por zero. Começo do universo. Começa com um buraco negro, vem a galáxia. O que vem primeiro? Exato. Aí que tá a pergunta. Quem responder ganha o Nobel. Não tem uma resposta pra isso ainda? Não. E o James Webb tá aí tentando. É uma das missões do James Webb. Isso é uma coisa também que é difícil pra entender. Eu entendo até mais ou menos. Que a gente tá indo rumo ao passado. Porque é estranho isso, né? Quanto mais longe ele vai, mais pro passado ele tá indo. Mas como que ele vai chegar ao passado de saber até do Big Bang, se a coisa já aconteceu? Cara, isso aí tem o seguinte: quando você olha vou começar pelo Sol, que é perto. O Sol está a uma determinada distância, 150 milhões. O que eu tô vendo tá atrasado 8 minutos. 8 minutos. Então, isso. Aconteceu uma coisa no Sol lá, vai demorar 8 minutos para eu ver. Perfeito. Tá. Uma estrela que tá... A estrela mais próxima da Terra. Tá quanto? 4,2 anos-luz. Então ela explodiu hoje, lá, 4,2 anos, vai sumir do céu. Perfeito. Tá. Ou seja, eu tô sempre olhando para algo que já aconteceu. Que já passado. Aconteceu.
É tipo minha mulher em discussão. Isso aí. Excelente. Ela sempre vem tá com o passado. Eu falei, amor, Isso. isso já aconteceu. Ela fala, mas eu não esqueci. Não, mas isso aí demora um tempo pra chegar. Não, demora um tempo pra chegar. Que ela fica guardando aquela informação. Na minha cabeça já sumiu. Ela vai usar aquela informação algum dia. Tá? Isso aí, é isso mesmo. Então vamos lá, chegamos no 4 anos-luz. Tá. Uma galáxia Andrômeda, por exemplo, que está 2,5 milhões de anos-luz. Nossa. O que aconteceu lá, nós estamos vendo algo que aconteceu há 2,5 milhões de anos atrás. Quanto tempo tem o universo? Aí que tá. Nós vamos observando, vamos indo para longe. Tem uma galáxia, a M87, que é da primeira foto do buraco negro. Ela está 50 milhões de anos-luz. Nossa. Então eu tô vendo algo que a foto que a gente... Olha que doido isso, né? A foto do buraco negro que a gente tirou é como ele é há 50 milhões de anos atrás, cara. Cara, isso é muito porque louco. a luz demora É como pra se eu chegar. conseguisse aqui tirar uma foto sua e o que aparecesse é você com 4 anos de idade. Não dá, é muito louco isso. É o que acontece, que é outra coisa do Einstein. Se eu tivesse um telescópio muito longe e pegasse você em um planeta, por exemplo, 4 anos luz daqui, né? Se a gente tivesse num planeta a 66 milhões de anos-luz de distância e olhasse para a Terra, a gente veria a Terra com os dinossauros. Cara, pode ter alguém observando a gente e vendo dinossauro. E vendo dinossauro. Nem sabe que a gente... Nem sabe. Aliás, isso é um negócio do paradoxo de Fermi. Por que os caras não vêm aqui? Exatamente, porque eles vêm só tem dinossauro. Nossa, exatamente. Cara, isso é fantástico isso, Lê. É inacreditável, né, cara? Olha só. E esse negócio que você falou aí, de ver a pessoa mais nova, isso é uma outra coisa do Einstein. Então, dos gêmeos, é o paradoxo dos gêmeos. Isso é fantástico, Se um sai e viaja num sistema relativístico desse, próximo da velocidade da luz, e volta, o que ficou aqui envelheceu, o que viajou, não. No Interstellar acontece isso. No Interstellar, vê a filha velhinha. Velhinha já morrendo. Exatamente, cara. Putz, então isso é legal. Né, cara? Então, vamos lá. Paramos ali na M87, 50 milhões. Tem esses quasars aí que estão a 2 bilhões de anos-luz. E aí, o que o pessoal vai fazendo? Vai jogando. Vai jogando. Chega uma hora que tem um limite. Será? Não, tem o nosso instrumento, né? O nosso instrumento tem um limite que a gente consegue ver até tal ponto. Só que uns caras malucos, cara, que trabalhavam naquela Bell Laboratories, eles descobriram que quando aconteceu o Big Bang, a radiação que foi emitida, ela tá por aí. Ela tá permeando o universo. Eles chamaram isso... Ela não se perdeu. Ela não se perdeu. Ela tá muito fraquinha, mas ela não se perdeu. Eles chamaram isso de radiação cósmica de fundo. Que é o chuviscado da televisão? Que é o chuviscado da televisão. Exatamente. Nossa! Aí eles descobriram isso porque eles estavam fazendo uma antena lá no Bell Laboratories, que faz antena, e começou a ter esse ruído. Eles chegaram a pensar até que era cocô de pombo. Foram lá limpar os cocô de pombo, tudo da antena, e nada, o ruído estava ali. E aí eles mataram. Em 1992, a NASA mandou um telescópio, uma sonda espacial chamada COBE, e ela registrou o que o pessoal brinca que é o eco do Big Bang. Então, por quê? A gente foi observando e chegamos num limite do instrumento. Cara, com o telescópio de 1990, a gente só conseguia chegar até um ponto aqui. Mas esse ruído você não consegue datar. Consegue. Como? Porque é uma variação de temperatura e com essa variação teve o Big Bang. Certo. A radiação começou a se propagar. Então, se a gente consegue detectar essa radiação, a gente consegue fazer ela voltar no tempo. A gente rebobina a fita ali, ó. Pega a fita aqui e rebobina. Sei. E aí os caras foram voltando até o ponto que aquela temperatura, né, era ali naquele ponto. E aí chegamos na idade do universo, cara. Que é? 13,7 hoje. Bilhões de anos. 13,7 bilhões de anos. E aí, aí veio o Hubble. Depois, o Hubble ele tem um limite. O Hubble conseguiu ver uma galáxia 400 milhões de anos depois do Big Bang. Entendeu? E o James Webb já avançou um pouquinho mais, mas deve avançar mais. O James Webb, o limite calculado para ele é chegar a 200 milhões de anos depois do Big Bang. Caramba. Então nós estamos chegando ali. Estamos chegando lá, né? Mas nós não vamos chegar nunca.
vai ter o retrato do... É porque tem um período do universo ali... Cara, parece Henrique Cristo fazendo o Big Bang lá e ele... ele segurando assim, segurando aquela coisinha explodindo assim. Eu falei que ninguém acreditava. É porque na história do universo teve um período que a gente chama de Era das Trevas, cara. Que não tinha nada. luz e tal. Então a gente não consegue, né, penetrar isso aí. É, que ali era realmente assim, muito opaco, né? Era muito opaco os fótons. Até existia fóton, só que eles ficavam presos. É como se eles estivessem numa mesa de pinball. Se eles fossem uma bolinha de pinball e eles ficavam batendo e eles não conseguiam sair dali. Isso eu nunca consigo entender, essa distorção da luz. É porque é a gravidade, cara. Isso foi o Einstein que provou. O Einstein... Quando você olha no fundo de uma garrafa, tem uma distorção da luz. Isso aí é uma coisa muito legal que você falou. A gente chega nisso aí. Tá. Mas o Einstein, cara, ele definiu um negócio chamado tecido do espaço-tempo, que a gente fala. A gente representa, né, da maneira fácil, mas que gera muito problema, que é a cama elástica. Eu já vi esses exemplos, né? Que aí joga uma bola de ferro e ele deforma aquilo. Excelente. Tá. Lógico que no espaço é 3D mais 4, que é o tempo, é muito difícil de representar. Entendi. Muito difícil. Se fosse uma superfície bidimensional, aquilo representaria... Representaria legal. Tá. O Einstein propôs isso aí na teoria dele de 1915. Falou, cara, se a luz passa perto de uma grande massa que está distorcendo muito... Grande massa é uma bola muito grande. Sim. Que está distorcendo a cama elástica. Tem uma força... gravitacional, uma coisa que puxa a cama elástica ali. Tá distorcendo. Se você jogar um raio de luz ali, a luz não vai reta. Ela vai ser distorcida por esse buraco que você fez quando você pôs a bola. Sei. Certo? Tá. Então, o Einstein falou assim, cara, isso acontece. E acontece com o Sol. Como assim? Com o Sol. Se eu olho para uma estrela e a luz da estrela está vindo na minha direção e ela passa perto do Sol... O Sol ele tem uma massa relativamente boa para distorcer o espaço-tempo então, ao redor dele. Não é aquela posição daquela estrela que eu tô vendo, ela tá em posição diferente, ela tá desviada? Ah, para! Isso aqui é o mais legal? Sabe onde que foi provado isso? Onde? No Brasil. Em Sobral. Olha a sorte do Einstein, cara. O Einstein propôs isso aí em 1915. Em 1919, teve um eclipse total do Sol. Eclipse total do Sol é o único momento em que eu consigo ver estrelas perto do Sol. Então o que os caras fizeram? Eles vieram aqui no Brasil 6 meses antes do eclipse. Tava de noite, aquelas estrelas estavam de noite. Eles mediram a posição dela. Certo. E vieram... Lá é a posição real, assim? Posição do céu, no céu. Mediram ali. E vieram no dia do eclipse. Porque aquela mesma estrela, 6 meses depois, ela ia estar de dia ali no céu. Perto do Sol. Só que o Sol não ia estar eclipsado. Exato. Então a gente ia ver a estrela. E vamos medir a posição. Se o Einstein tiver... Aí pegaram, cara, a teoria do Einstein e calcularam o desvio que tinha que dar. E bateu? E bateu perfeito, cara. Foi a primeira... Isso 4 anos... Olha só a foda, né, cara? Ele teve que esperar 4 anos para a teoria dele ser comprovada. Mas bateu perfeito. Foi o primeiro grande teste da teoria da relatividade, cara. Hoje em dia a gente não precisaria esperar um eclipse para medir isso. Não, porque agora tem várias outras maneiras. Vamos pegar o fundo da garrafa que você falou. Tá. Isso é um outro efeito que ele previu. Chama lente gravitacional. Quando o Sol tem uma determinada concentração de massa. Tá. Mas tem objetos no universo que tem muito mais massa. Se eu pegar várias galáxias e juntar elas perto, aquilo ali distorce muito. Quando uma coisa está muito longe daquela grande concentração de massa e passa perto dela, acontece o mesmo efeito do fundo da garrafa. É uma lente gravitacional. Aquele objeto que está muito longe, ele é distorcido e ampliado. Nossa. Ou seja, eu consigo ver o universo mais longe do que o meu telescópio foi programado para ver. Isso o Einstein previu também. Isso o que é? A lente gravitacional. Tem a figura. Aqui, ó. O que o Sérgio está falando é exatamente... Aqui no centro seria um aglomerado de galáxias. Tá? Todos esses branquinhos aí são galáxias. São galáxias que estão juntas, próximas. E esses riscos que a gente vê... Esses arquinhos aí... É justamente o que o Sérgio está... Isso aqui são galáxias que estão muito mais distantes, que a gente nunca veria elas. A gente só vê por causa desse efeito.
O Einstein previu isso em 1915, lente gravitacional. E aí, é uma outra prova que funciona. E aí, cara, isso é que é muito legal, cara. Várias coisas que ele previu, ele nunca viu. Muitas ele duvidou dele mesmo. Tudo vai sendo comprovado, cara. Isso é muito foda, entendeu? Então, o Einstein é um dos caras mais importantes mesmo de todos os tempos, assim. É incrível. É incrível, cara. É incrível. Lembrando, pessoal, né? Tudo foi experimento mental. Não tinha computador na época dele não ainda? Tinha computador, nada. Não. Tudo Tudo na munheca caneta. aqui, ó. Tudo na caneta, cara. E na cabeça, né? Principalmente na cabeça. Exato. Entendeu? E hoje em dia eu peço pra fazer qualquer coisa, o Paquito reclama, cara. Tá vendo só? Atualizar a grade de convidados, ele reclama. Se há trabalho, sou em resistência. Não é? Eu falo, tá, a live já foi, tem que trocar de cor, né? Que é do azul pra... Exatamente. Não, já... Cara, ele trocar uma cor, é teclar uma... Só passar canetinha. uma assim, canetinha. Cara, que impressionante. Mas é mano. isso. Então é isso. O primeiro buraco negro que descobriram. Foi o 3C273. 3C273. Que distância tá daqui? Agora não lembro a distância. Não lembro, não. Ele é um quasar, ou seja, é um buraco negro muito ativo, ele está se alimentando muito. Assim, buracos negros que estão, assim, se alimentando numa taxa absurda, eles levam o nome de quasar. Então, assim, quando eles estão se alimentando, o disco ao redor deles brilha tanto, mas tanto, que às vezes esse brilho é maior do que da Via Láctea, ou da Via Láctea da galáxia inteira. Que é o que acontece com esse 3C273. Que ele está se alimentando tanto, e aquilo está brilhando tanto, que, assim, a galáxia é ofuscada por ele. Isso mesmo. E o nome quasar é muito legal, o pessoal não sabia, né? Quasar é quasi-stellar, que eles chamam, radio source, ou seja, uma fonte de rádio quase estelar. Não pode ser estelar, porque estrela a gente sabe como que é. Então eles tiveram que dar um outro nome, e aí deram o nome de quasar pra eles, entendeu? Então é muito interessante isso aí, graças à radioastronomia. Mas esse primeiro não tinha foto, não tinha nada, era só pelo rádio, pelas... Tem a foto dele, mas a foto dele não é dele. É como se fosse uma estrela. Como assim não é dele? É porque não é... Depois nós vamos explicar a foto do buraco negro, né? Porque a foto do buraco, a gente tá vendo lá, o quasar, o que você vê é a emissão, é o brilho dele ali todo, entendeu? Ele mesmo não emite luz, né? Ele mesmo lá no meio, não. O que emite é o Esse disco. desenho que você fez no braço, por exemplo. O que é isso? Tem umas imagens pra gente... Tem. Que é tão complicado de entender. Como que... essa aqui também é interessante. Essa aqui? Vamos lá. Dá pra... Cadê? Essa aqui. Bom. Aí aqui no centro a gente tem... É lindo isso, né, cara? É lindo. Nossa, é muito bonito. É lindo. Eu acho que talvez seja um dos objetos mais bonitos. Né? Bom, aí a gente tem o buraco negro, né, no centro, que não emite luz nenhuma, porque toda luz que entra não consegue sair e não reflete nada. Ele absorve? Isso é bom explicar pra galera que ele não é um ralo. Não é um ralo, Não é um ralo. As pessoas tendem a achar que, assim, que ele sai por aí sugando tudo. Porque você não escoa, tinha que escoar pra algum lugar. Não é? Existe uma teoria pra isso. É? Tá. Mas a luz que entra não sai, porque não tem velocidade de escape suficiente, né? Como o Sérgio explicou. Então aqui a gente tem um buraco negro. Quando uma estrela, ou gás, ou um planeta, ou qualquer coisa chega muito próximo a ele, né? O campo gravitacional dele, ele acaba sendo capturado e vira esse disco que a gente tá vendo aqui. Esse disco... O que são essas coisas aqui? Que parece até o anel de Saturno deformado. Então, esse aqui do meio, que parece um anelzinho mesmo, é o disco dele, que é como se fosse um anel de Saturno mesmo, só que é um disco que a gente chama de disco de acreção, que tá espiralando em direção ao buraco negro lá no centro. O que tem aqui? Tem meteoro, tem asteroide? Tudo que passou, tudo que entrou no que a gente chama de horizonte de eventos. Se tiver uma nave alienígena, é capturada. Vai embora. E vira esse disco aí, faz tudo parte do disco. Tá. Em geral, é mais gás que cai. A galáxia mesmo tem gás e acaba caindo em direção a ele. Ou no caso de buracos negros estelares, né, que são buracos negros menores, é uma estrela. É uma estrela companheira que ele acaba sugando. E aí, essa parte aqui, né, essa parte de cima e de baixo, é que a gravidade ali é tão intensa, mas tão intensa, que a gente tem o disco, né, e essa parte aqui, a luz é distorcida. Então, a luz faz uma curva. Então, esse efeito que o Sérgio falou é justamente isso, mas acontecendo de uma forma muito intensa
em torno do buraco negro, porque a gravidade aqui é extrema. Assustadora. Então, a luz curva o buraco negro, e aí a gente vê esses dois, o anel, né? A gente vê o anel que é o disco de acreção. Tá chupando coisas, né? Trazendo para perto. Coisa, orbitando. E aqui em volta... E aqui é a luz sendo distorcida do disco, que vem na nossa direção. Então é isso que a gente vê quando tem essas imagens. Mas e se a gente olhando aqui, à medida que eu vou chegando perto, vai mudando alguma coisa a minha visão? Ou é sempre a mesma coisa? Ou a coisa vai tomando... Essa luz que é distorcida, ela vai mudando o jeito... Vai ficando mais ou menos igual o Interestelar, né? Igual Interestelar. Vai acontecendo. E uma coisa curiosa é que, assim, por exemplo, se cair dentro de um buraco negro, supondo que você entra dentro do buraco negro, todo mundo acha que uma vez lá dentro, pronto, escuridão total, nada... os caras falam que viram espaguete, né? Tem... Luz de pequena massa. Luz de grande, não. Tanto que é até uma curiosa, né? Fala, qual que é o buraco negro mais perigoso? O supermassivo, que é esses que pode ser maior do que o sistema solar inteiro, ou os pequenininhos, que é do tamanho de Dica São pro Paulo? pessoal que tá aí de casa, pra você evitar um tipo de buraco negro, aí você tem essa... Qual buraco negro você evitar? Importante. Se você tem essa opção pra evitar. Exato. Os pequenos são mais perigosos do que os maiores. Porque os pequenos, eles são bem pequenos, do tamanho de uma rua, do tamanho de uma cidade, assim, bem pequenos mesmo. Só que a diferença de gravidade de um ponto ao outro é extrema. É muito intensa. Por exemplo, a gravidade no seu pé é muito maior do que na sua cabeça. Nossa. E isso faz o efeito espaguete, que Sim. você é detonado em átomos, praticamente, e vai virar um disco de acreção em torno dele antes de chegar nele. Já os maiores, eles têm sim um campo gravitacional intenso, mas entre um ponto e outro, não muda muito. Ou seja, a diferença de potencial de um ponto a outro não é muito grande. Entendi. Então você conseguiria entrar nele, supondo que seja um supermassivo que não está se alimentando, que está ali sozinho. Né? Porque esse disco... Nem todo tá se alimentando? Nem todo todos buraco estão negro? se alimentando. Nem todos. O da Via Láctea, inclusive, ele é quase um buraco negro inativo. Chega um ponto que ele para por quê? Porque não cai comida ao redor dele. Que não cai comida. Não tem nada... Igual a gente então- falou, ele não é um ralo. Tá. Ele tá ali, na dele. Se vamos supor, alguma estrela sofre alguma perturbação e passa pra dentro do horizonte de eventos, aí ela vai. Só que às vezes tem um buraco negro que tá num lugar, cara, e não passa nada perto dele e tal. Então ele fica ali. O da Via Láctea, O da né? Via Láctea é um deles, que ali, o que ele se alimenta hoje é de ventos estelares. Então, assim, porque o Sol mesmo, ele emite vento, né? E ele tem umas estrelinhas que orbitam ele normalmente, assim como a Terra tá orbitando o Sol. E ali elas também escapa vento, que é normal para qualquer estrela. E esses ventos, às vezes, caem em direção a ele e ele acaba se alimentando. Então, a gente fala que a dieta do Sagitários da Estrela, que é o nome desse buraco negro, é ventos estelares, que não é muita coisa, é bem pouco. E, assim, e existe um debate dentro da astrofísica se a gente considera ele como o que a gente chama de LLAGN, que são Low Luminosity AGN, que são justamente buracos negros que se alimentam muito pouco, ou se a gente considera ele já um buraco negro inativo. Era muito legal porque isso aí é uma coisa, tudo que o Einstein fez foram experimentos mentais que a gente Só chama. mental. Isso eu acho incrível, né? É pensando, cara. Cara, isso é incrível, incrível, incrível. E aí ele então ele começou a ir a fundo nesse problema e ele então introduziu as equações que são as famosas equações de Einstein, que ele introduziu no paper de 1914, né? 1914, que é a relatividade geral, que deu origem então à relatividade geral. Mas é assim, o Einstein, ele era o cara, né, que pegava as equações, publicava e falava, ó, tá aqui, não sei resolver, mas tá aí, ó. Como assim não sei resolver? Ele foi, porque o lance do Einstein era um negócio de experimento mental. Então ele tinha as equações e só, tá aqui, resolve. E ele jogava pro mundo. E aí aí tinha uma galera... Porque na época, isso aí é legal de falar. Ele tinha um respeito já na época ou não? Quando ele começa... Ele já tinha Nobel, não tinha ou não? O trabalho do Nobel já, pelo menos. do fotoelétrico, né? Já. Ah, tá. Ele já era um cara, já era um cara conhecido, isso. Tá. Só que uma coisa que é legal da gente falar sempre é que não era só o Einstein. Naquele momento ali do mundo, tinha uma galera muito foda pensando em várias coisas já, entendeu? E essa galera aí, um deles lá, que é o Schwarzschild, que a gente fala, que foi um dos caras que resolveu as equações do Einstein. Porque os caras viram o seguinte, quando eles bateram o olho naquele negócio, eles falaram, caramba, meu, isso aqui tem aplicação na astrofísica. Isso aqui vai ajudar a gente a resolver um monte de coisa que a gente não sabe. Um dos problemas grandes é uma estrela morrendo.
Entendeu? Então o cara começou. O Sol é uma estrela. Tá. O que vai acontecer com o Sol quando ele morrer? Vai acontecer tal... Porque a estrela depende da massa dela. Certo. E o Sol está queimando hidrogênio, depois vira hélio, carbono, nitrogênio, vai seguindo ali a Ele linha. vai ficando mais leve ou mais pesado? Ele vai ficando, né? Ele vai inflar, vai virar uma gigante vermelha, e depois ele vai murchar e vai virar uma anã branca. Tá. Isso aí é o Sol. Aí, massa do Sol. Vamos considerar que a massa do Sol é 1. Aí o cara falou, se tiver 2 vezes a massa do Sol, 3 vezes, 4 vezes, e foi fazendo, para ver o que ia acontecendo com isso. Na conta. Na mão, entendeu? Nossa. E na Primeira Guerra Mundial, né? E ainda lutando a Primeira Guerra Mundial. No front de... No front de batalha. Tá O Schwarzschild era mais... Acho que era mais maluco que o Einstein, viu? Era. Porque o Einstein, ele fazia as coisas... O Einstein virou funcionário público, funcionário de escritório de patentes. E ele... Por que ele gostou de serviço? Porque ele fazia o serviço rápido, cara. E tinha muito tempo E depois pra ele pensar. ficava o tempo pensando, entendeu? O Schwarzschild não. O Schwarzschild tava lá no meio da Paquito, você guerra tem e tudo, cara. obrigação de criar Uma algo teoria muito revolucionária, né? Cara, não, aí você faz podcast de 8 horas, como é que eu vou ter que pensar? E você fica aí quando você Como é que eu vou pensar? Você tá só trocando o botão, dá pra você ficar viajando aí, cara. Beleza. Isso mesmo, cara. Que legal isso, cara. E aí, quando esse Ele nem Schwarz... se importava, então, ter um trabalho chato, porque ele tinha... Não. Ele tinha o tempo dele pensar. Aí ele ficou pouco nesse escritório, depois ele virou professor e tal. E quando o Schwarzschild chegou numa estrela ali com umas 8, 10 vezes a massa do Sol, ele viu que acontecia um negócio diferente, cara. Que ela não morria igual o Sol. Entendeu? Ela explodia, ia ter uma explosão nela aí, porque ela ia consumir todos os elementos, até o ferro, que é o último. E isso ela ia implodir e depois explodir, que é o que a gente chama de supernova. É. E isso também não era o final da vida da estrela. Porque isso ainda sobra um caroço. E esse caroço ainda, ele foi lá e foi fazendo as contas. E tudo isso por quê? Porque o Einstein tinha desenvolvido todo a gente chama de um arcabouço ali, para o cara poder se basear e fazer tudo isso. Quando ele chega nesse caroço, ele vai fazendo a conta. Pô, e se esse caroço tiver 1 vez a massa do Sol, 2 vezes a massa do Sol? Tá, e começa de novo. E aí ele descobriu que quando tem mais que 3 vezes a massa do Sol, esse caroço, ele se colapsa para dentro dele, ou seja, toda a massa dele vai ficar num espaço muito pequenininho. E aí eles chamaram isso na época de estrela negra. Ah, não tinha um nome. Não tinha um nome. Chamaram estrela negra. Por quê? Nunca tinha sido observado isso no universo. Que? Era só teórico. Inclusive, Nossa, tanto teórico, cara. o Schwarzschild quanto o Einstein, eles não acreditavam nesse objeto. Só, cara, isso aqui não pode existir, cara. Isso aqui não pode existir. Eles pensavam que era impossível. Eles morreram, assim, sem acreditar na existência desses objetos. Era bizarro demais pra acreditar. Porque isso aí tem uma coisa legal até da gente falar, né, Roberta, na física e tal. Tem coisas que a gente consegue resolver matematicamente. Então tá resolvido. Por exemplo, o buraco negro, que é o que a gente fala, ele estava resolvido matematicamente desde 1920, 18 e tal. O que é estar resolvido matematicamente? Por causa das equações, cara. Funcionava, Você resolveu. a matemática tá ali, ela não viola nenhuma lei física, ela não viola nada de matemática, tá perfeito. Isso é uma coisa. Agora tem a outra coisa, que é verificar. Será que, existe uma estrela igual ao Sol? Opa, existe, estamos vendo aqui, ali. Tá. Beleza. 2 vezes a massa do Sol? Opa, tem existe. também. Check. 3 vezes. E aí foram indo, entendeu? Só que o buraco negro demorou décadas pra gente poder observar um. Foi quanto tempo depois? 1950, né? 50, né? Foi 50 com a radioastronomia, né? Isso, com a radioastronomia. O Einstein morre que ano? 30. Como que é? Ele morre antes, então. Ele morre antes. Ele morre antes de saberem que o que ele tinha previsto realmente existia, cara. E o Schwarzschild morreu na Primeira Guerra, né? É. Morreu durante uma batalha na Primeira Guerra. Durante a batalha. E quando ele chega nesse negócio do 3 vezes a massa do Sol, ele descobre o quê? Que a força gravitacional ali ela é tão grande que a velocidade de escape, igual a Terra tem uma velocidade de escape. Para eu mandar um satélite fora da Terra, 40 mil quilômetros por hora. Nossa. A velocidade de escape desse objeto era maior que a velocidade da luz. Maior que 300 mil quilômetros por Que é segundo. impossível na teoria? Não, é maior que a velocidade da luz, ou seja, nós nunca vamos ver. Exato. Porque se a luz é a coisa mais rápida, se algo tem que andar mais rápido para escapar dali, aí chamou de estrela negra. Daí que surgiu. Nem a luz sai. Nem a luz sai dele, da força gravitacional dele. O cara do furacão também, né? Furacão é o Tornado Hunter, isso é cara. famoso nos Estados Unidos.
E a gente tá até falando isso. Eu tava em Orlando agora e agora passou um... Você pegou o furacão lá? Não. Uma semana antes eu voltei. Caramba, que Meu amigo sorte, lá hein? tava se protegendo. Porque o problema é a semana antes que acaba tudo no supermercado, né? Que a galera começa a comprar tudo. Né? Água, leite, sei lá o quê. Falou que é Eu já peguei 3 furacões nos Estados Unidos. Tá brincando. Peguei em Houston. Porque o furacão ali é o seguinte, ele entra no Golfo do México, o ciclone, e o Golfo do México a água é muito quente. E aí começa a... Lá é uma fábrica de furacão? Uma fábrica de furacão, nessa época do ano. A água é muito quente. E aí começa o vapor da água subir, e isso que alimenta o furacão. Mas por que ele roda? Por causa da água, do vapor da água que vai subindo. Mas ele aí vai girando, né? Girando a terra, né? Toda a terra tudo, mesmo? ele vai girando. E aí o que acontece? Quando ele entra no Golfo do México, ou ele vai ali para Houston e Nova Orleans, que é o Katrina, famoso, exato. ou ele anda mais um pouquinho e bate na Flórida ali. É mais difícil? Na Flórida, não. Tem bastante na Flórida também. Por isso que o pessoal fica monitorando. Caramba. Aí a televisão fica uma loucura, né? Toda hora, não, vai passar por aqui, vai passar por ali. A força, né? Às vezes ele enfraquece quando entra no continente, né? Encostou na terra, ele enfraquece. É mesmo? É normal, ele encostar normal. Porque o furacão, ele precisa da água quente para ir alimentando ele. Chegou na terra, acabou. Não tem mais o vapor d'água, porque o vapor d'água sobe do mar. Mas New Orleans, por que foi forte ainda? Porque New Orleans está no litoral, né? No Golfo do México ali. E ali ele entrou com tudo. Aí ele anda um pouquinho, porque ali na Flórida o que acontece? Ele veio pelo Golfo do México e virou. Sei. Quando ele chegou em Orlando, por exemplo, Orlando já está muito para dentro do continente. Então até chegar lá ele já tinha virado tempestade. Agora, Nova Orleans e Houston, que são cidades que são muito... Nova Orleans fica na costa, né? Houston fica um pouquinho para dentro. Mas ela pega furacões ali violentíssimos, cara. Ainda, Lene, esse último aí, você sabe o nome desse último? O Ian. Ian, né, que o pessoal... Pararam de colocar nome de mulher agora? Não, o furacão é assim. Você começa a dar o nome pelo nome que parou na temporada anterior, em ordem alfabética, e é sempre uma mulher e um homem, uma mulher e um homem. Vai... Por exemplo, teve um na É porque eu não acompanho as temporadas, mas você tem que ir acompanhando a temporada. Então vamos supor que essa para no Ian. Tá. Então parou na letra I, né? O próximo é a letra J. Aí é mulher. Aí, por exemplo. E aí eles vão indo. Então tem toda uma regra para dar nome para furacão. Cara, é assim. Mas você não pegou no meio do furacão, não, né? Cara, eu peguei em Houston, eu peguei 3. Um deles não deu nada, uma chuva aqui de São Paulo muito pior. Vento pra caramba? Vento bastante, né? Agora um deles foi violentíssimo, cara. Levantar telhado. Só que aí eu fiquei dentro do hotel, ela tá trabalhando, né? Fiquei quietinho lá dentro do hotel. Tremeu? Balança tudo. É mesmo? Tudo, cara. Aí inundou a cidade. Houston tem um problemão de inundou tudo. Mas é o que você falou. O americano, o cara solta na televisão assim, né? Furacão, vão fazer supply, né? Vai no supermercado comprar supply. Cara, na hora que você pensa em ir, já acabou tudo. Água, tudo. Não tem mais nada. 3 carrinhos, sabe? Família inteira. É um desespero, cara. Bate o desespero da galera. Então você não pegou, né? O furacão. Não, saí antes. Então, eu já peguei terremoto, mas não senti. Porque eu tava na estrada. Lá no México, acho que 9 na escala. Caramba! 8 ponto alguma coisa. Foi bem forte. Só que na estrada a gente não sentiu, na cidade do México. Só viu depois, É demais. Você já pegou alguma coisa? Nada. Não, só nada. Calmaria. Só foi aquele que teve ciclone, né? Que teve aqui perto, em São Paulo, foi uns meses atrás. Que aí tava uma chuva, eu nem sabia. Pra mim foi uma tempestade de São Paulo normal. É por isso que aqui no Brasil é difícil ter, porque a água não é tão quente? É difícil, porque a gente... Imagina que o Golfo do México, né, cara? É propício, né? É um negócio fechado com a água muito quente ali, numa época do ano. Aqui pra cá não tem muito, né, cara? Então pega o Catarina, né? Aqui eles chamaram de Catarina, que deu lá no litoral de Santa Catarina, que foi um maiorzinho, assim. Mas uma coisa muito interessante, cara. No Brasil tem tornado, tá? E bastante até. Qual a diferença do tornado pro... Tornado, ele é o contrário do furacão. O tornado, ele só dá na terra. Só na terra. Na água a gente chama de tromba d'água. Não sei se já ouviu falar. Já. Mas não é tão forte como na terra. Porque o tornado, ele precisa, do contrário do furacão, precisa ter o ar muito seco. O ar seco que no é que meio alimenta. oeste do americano Exatamente. Tem a Tornado Alley, que a gente chama, que é a como falaria, a rua, né? A Alameda dos Tornados. E no Brasil tem bastante tornado. No centro-oeste? Que sai lá de Santa Catarina
e chega até aqui em Campinas, cara. E eu já vi um tornado F4 em Indaiatuba, cara. Nossa. Na Bandeirantes. E o tornado girando monstruosamente ali. Só que o pessoal, como não tem a cultura aqui no Brasil, o pessoal chama de deu um vendaval, cara. Ah, é? É. Só que aí quando você olha os postes, tá tudo retorcido. Então, quando você olhar o poste, qualquer coisa tá retorcido, foi um tornado. Agora, o pessoal da... Ou demônio, né? Ou pode ser também. Pode Nunca ser podemos descartar a ação do demo. Capiroto. Do capiroto. Mas esse negócio é até interessante, até da área que a gente faz de divulgação científica, que o pessoal da meteorologia começou a divulgar mais essas coisas. Então o pessoal hoje já fala, não, o que teve aqui foi um tornado e tal. Porque antes o pessoal falava assim, não, deu um tornado. O quê? No Brasil tem tornado? Aí mais falava que no Brasil não tinha nem tornado, nem furacão, nem terremoto. Exato. E tem as três coisas. Terremoto já teve também, né? Eu lembro. Terremoto, Às vezes é reflexo lá do Chile. Isso. A gente sente aqui, né? Sim, lá no Acre Isso que eu tem não terremoto entendo, né? pra caramba. Treme aqui e reflete no outro. Não, mas é porque não treme ali. Não? Porque treme aqui embaixo, ó. Na divisa, uma porque com a tá outra. aqui, né? Você tem a placa tectônica. Tem a cordilheira aqui dos Andes a cordilheira. dividindo a gente. O que tá acontecendo na cordilheira? Uma placa tá entrando embaixo da outra. É por isso que subiu. Isso, aí subiu a cordilheira. Tá. Só que a placa tá entrando aqui. Aqui já é Brasil. Certo. O terremoto acontece ela tá aqui, ó. Tá cutucando aqui embaixo. Exatamente, tá cutucando lá embaixo. Isso mesmo. O lado do Tem o lado perigo. negro. O lado... Qual que Tem é o lado do perigo. E aí? Que o Elon Musk, né, tá falando aí. A inteligência artificial tem vários lados do perigo. Uma delas é a própria essa questão das imagens mesmo. Porque fake news, muito fácil você gerar fake news com isso. Conta aquela lá do presidente. Sim, do Stable Diffusion, que é uma DALL-E do Google. Porque essa aqui é do OpenAI e o Google lançou uma versão que é incrível também, assim, tá fazendo coisa. E até quando eu tava mexendo no Twitter semana passada e tal, não sei o quê, né? Época de eleição e tal, não sei o quê. E aí apareceu uma imagem pra mim de 2 candidatos se abraçando, um com a camiseta do outro, tipo, felizes, se abraçando. E sabe quando você olha e você fica... Mas estranho, assim? Quando que aconteceu isso? Tá. E aí você fica tipo... Aí quando eu olhei o tweet, #Stable Diffusion. Foi a inteligência artificial que criou, cara. Uma inteligência artificial que criou aquela imagem. Que basicamente... E era assim, não era nem gente do Brasil, era gente de fora que tava testando, mas aproveitou que no Brasil tava em época de eleição e colocou lá 2 candidatos. E assim, é muito fácil criar uma fake news. Eu mesmo, assim, por alguns segundos caí. Mas aí a gente extrapolando isso pra um cenário de distopia, a gente não vai mais poder acreditar em nada daqui a um tempo? Porque vamos imaginar que vai extrapolar. Qualquer imagem que a gente vê daqui a um tempo... Você não vai saber. Não, você não vai saber se ela foi criada por um ser humano ou por um negócio. Vai você vai saber. Ter uma tecnologia que vai analisar e falar isso é verdadeiro. Existe já AIs treinadas pra saber se é fake news ou não. Se é criado com inteligência artificial ou não. Eu usava isso quando era solteiro. Que a menina mandava foto, aí você colocava no Google pra fazer aquela busca reversa. E aí você falava, putz, essa foto todo mundo usa, é de uma, sei lá... Você nunca fez? É de um catálogo, não sei da onde, né, Paquito? Eu tô esperto desse, né? Eu tô esperto já. Tô esperto. Então, mas aí existe isso, já existe AIs. Os artistas mesmo que eu te falei, cara, eles estão pistola, cara. Eles estão pistola, porque acabou, cara. E aí, como que nós vamos fazer agora? Fazer uma capa de um livro, vou lá... Capa do livro, capa de vídeo. Tem gente que já tá fazendo thumb de vídeo, entendeu? Thumb de vídeo. Eu testei, eu peguei uma... É isso, a gente tá com problema de thumb aqui, né? E ela faz legal, cara. Eu peguei uma pra fazer, só pra ter... Porque eu também... Porque pra rodar as interações, você tem que pagar. Artificial que trocasse câmera. Nossa, cara, que alívio ia ser. Mas é que você tem que pagar pelas interações. Então, sei lá, às vezes é $10, tantas interações e tal. De bigode. Você tem que fazer a conta, ver o que vai ser mais barato, entendeu? Mas, cara, eu coloquei e falei, vou brincar aqui, tentar fazer uma thumb de vídeo aqui, James Webb, entendeu? O que você alimentou? Você colocou James Webb? Não, coloquei James Webb, Galáxia e tal. Olhei e falei, cara, que ficou coisa... bonita? Não ficou muito, mas você via que você dava mais umas interaçõezinhas ali, ela ia ajeitar. É que eu não vou ficar também gastando, porque esse também é o caminho sem volta, viu? Claro. Você vai entrar aqui, na hora que você vê, cara, você tá colocando sua casa, seu carro aí pro negócio ficar rodando. Que interação você pode mexer? Eu quero mais escuro, mais claro, assim?
Você pode mexer. Essa aí que eu esqueci o nome, cara. É uma que você faz pelo Discord, entendeu? Tá. Você vai colocando lá as palavras, pede quantas interações e ela vai girando. E assim vai. Essa do Stable Diffusion também, colocaram assim, Einstein no The Big Bang Theory. Isso aí. E aí você olha, é o Einstein no The Big Bang Theory. Você não tem como falar que não é. Mas foto ou vídeo? Era foto, né? Foto. Como se fosse assim, foto... Ele fosse Não é personagem. foto nem vídeo, cara. É uma criação da uma inteligência criação. artificial. Aquilo não é uma montagem a partir de foto. Ele Não, ele criou. Criou o Sheldon, criou o Leonard e o Einstein ali no meio, assim. É uma criação. É isso que os artistas estão ficando pistola. Porque assim, como vai fazer? Será que nós vamos ter agora em concurso de arte uma inteligência artificial para saber se aquilo ali foi o humano ou o computador que fez? Como que nós vamos fazer isso? Tipo um doping, né? Um doping, isso mesmo. Basicamente isso. Que seria... E volta a origem disso aí, que foi com Turing. Alan Turing, num artigo de 1950, que é um artigo assim, incrível, que ele introduz a ideia de inteligência artificial, e lá ele propõe exatamente um trabalho que é exatamente... Você tem que... Imagina que você tem uma pergunta e resposta. É o teste de Turing, né? Teste de Turing, exato. A máquina conseguir enganar você e você não vê a diferença entre um humano. E aí, se ela conseguir te enganar, ela passou no teste. E aí você vai na internet e tem um... É aquela lá que... trouxa que você fala, não sou robô. E clica naquilo lá. Isso aí. E Você sabe reconhecer como que é barco, né? Não, e isso aí é muito curioso, que são duas coisas de inteligência artificial acontecendo ao mesmo tempo. Uma é o próprio teste de Turing, para saber se você é uma máquina ou não. Tá. E o segundo é que você tá treinando uma máquina. Exatamente. Nossa, Quando cara. você vai Ela clicar... tá me testando e eu tô treinando ela. Você tá alimentando. O CAPTCHA é isso, cara. O CAPTCHA é isso. Você ficar adivinhando as letrinhas, você tá alimentando ela para ela poder depois traduzir manuscritos, documentos e tudo mais. Coisa que a gente escuta, que eu não sei até que ponto é lenda, é exagero, de você dar uma programação para inteligência para ela fazer tal coisa e ela desvia e vai crescendo para outro, assim. Você sabe, né? É o que a gente chama da consciência, né? Tanto não que é consciência, mas é algum pau que dá, né? É algum pau que dá. Por exemplo, tem um famosíssimo, isso que virou lenda na internet, do Facebook. Exato. A AI do Facebook que aprendeu uma linguagem e aí tiveram que desligar. E tava conversando em uma linguagem... Que criou uma linguagem e tal, eles não sabiam o que significava. Mas aí se você vai ler o artigo bonitinho, o que aconteceu? Eles queriam uma AI pra implementar isso no Facebook, agora é Meta, né? No Meta, que vendesse coisa pra você. Tipo, a AI vender, por exemplo, eu quero vender, sei lá, eu quero vender isso aqui. Aí você coloca a AI pra vender. Só que aí ela tava, por exemplo, eles fizeram um teste, acho que era com bola. Queria que vendesse uma bola. Aí, em algum momento, ela chegava e ficava repetindo. Ball, 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 ball. E aí ficava, mas isso aqui não serve pra nada. Por que adianta uma AI que você quer vender pra você e ficar repetindo a coisa que você quer vender? Tipo, não... Por que ela chegou nisso? Então, provavelmente foi falha, assim, não teve dados o suficiente pra... ponto e vírgula, cara. Ponto e vírgula, famoso ponto e vírgula. Né? É o ponto e vírgula na linha lá, tal, 7.500. E aí eles tiveram que simplesmente desligar, porque não... E aquele lance do que virou nazista, né? Uma inteligência artificial que... supremacista, você já ouviu Essa isso? eu não vi, não. É do Twitter, não foi? Do Twitter. Então, essas AIs, elas aprendem, esses bots, né? Chatbot que a gente fala. Ela aprende com o que tá enfiando lá dentro, cara. Ela dentro. Então, assim, ela vai aprender com coisas no Twitter, por exemplo, Entendi. se ela tá no Twitter. Essa do Google que teve recentemente, né? Também, ela aprendeu com uma base de dados gigante. Era enorme aquela. Um exemplo, a Wikipedia em inglês inteira é 0,01% de todos os dados que ela tá aprendendo. Nossa. Então, é muita coisa. E então aí quando você vê, elas fazem isso muito bem, porque elas aprendem como um ser humano fala por redes sociais, por exemplo, e aí elas acabam reproduzindo isso aí. Ela aprende a construção da frase, o significado da frase. Isso. Mas como que ela vira supremacista? O que é esse salto? Provavelmente assim, ela aprendeu, alimentaram ela com isso. Então isso que é muito importante seguir em os AI. padrões errados. Seguir os padrões errados. E isso é muito importante, é uma área, inclusive tem no Brasil a Nina da Hora, né, que trabalha com isso assim. Como que chama essa área? Chama Ética em AI, ou Ética em Inteligência Artificial, que é justamente para evitar casos assim. Que você vê problema nos dados que estão sendo alimentados, nos usuários que estão usando aquele algoritmo, né? E também na própria construção, porque na construção desses algoritmos você tem como barrar isso acontecer. Porque deram um exemplo também, não sei se você lembra do Twitter, de quando tinha que mostrar duas fotos, mostrava do branco e não do negro. Tinha essa discussão, lembra disso?
que dava preferência. Aí depois falou, não, dá preferência para quem tá sorrindo. Aí não, ficava essa discussão, qual que era o parâmetro para a inteligência artificial da rede social mostrar o thumb daquela... Tem várias fotos, qual que ela vai mostrar? É do branco? Ou é quem tá sorrindo? Ou é quem tem o fundo melhor? Então, porque ela tem que tomar uma decisão. E a inteligência artificial não é racista. Quem programou pode ser racista ou pode ser um erro de, né? Não sei se eu tô falando besteira, mas não é isso? Sim, exatamente. É quem programou, os usuários. Então tem vários fatores aí que contribuem para isso. Por exemplo... Por isso que tem que ter um ser humano observando e fazendo essas correções de percurso. Exato. Então, assim... Porque, por exemplo, outro caso que teve também foi das mulheres, né? Que homem aparecia o rosto do homem e quando você colocava uma mulher, aparecia a região dos seios. Ah, é? Essa eu não vi. E aí, provavelmente... No Twitter também? No Twitter também. Tá. E aí era que clicava mais na mulher se a mulher tivesse aparecendo o seio. Então ele aprendeu isso e começou a mostrar... Pra ele aquilo ali que era... Porque o objetivo dele... Que devem ter colocado no input lá, tipo... Queremos o máximo de clique possível. Exato. Então assim, aí que tá... E aí que entra a ética em AI. Porque existe jeito de você contornar esse problema. Queremos o máximo de clique possível, mas... não pode... Exato. Esse caminho, você prevê já a cabeça humana como pode ser, né? Exatamente. Então, mas às vezes a cabeça humana de quem tá programando é problemática, Exato. né? Aí é que é o negócio. Exatamente. Olha que doideira. Cara, a gente pode ter grandes aberrações assim acontecendo com inteligência artificial por erros e claro que... Talvez não seja erro, né? Pode ser. Eu na parte de física computacional e uma das matérias era inteligência artificial. E eu gostei muito, e aí nisso, no mestrado, meu orientador surgiu com essa ideia. Vamos simular um buraco negro usando inteligência artificial? E aí virou meu projeto. E assim, podia dar muito errado, como dar muito certo. Mas o que a inteligência artificial traz de diferente para criar um buraco negro? Então, acontece assim, a astronomia tem muito dado. Muito dado. Você não tem pessoas... Se você colocar todas as pessoas da Terra agora para começar a analisar dado astronômico, você não consegue. Porque é muito dado. E acontece que isso necessita de poder computacional muito bom e um custo de tempo mesmo muito alto. A simulação de buraco negro não muda isso. Você tem, por exemplo, você tem hidrodinâmica, porque esse disco é um gás, que é equações de fluido. E assim, a gente fala que na física a coisa mais difícil é você simular um fluido. A turbulência é a coisa mais difícil de É a mais difícil que tem, meu. Tanto que o Heisenberg, né? Tem a famosa frase do Heisenberg, que ele falou que Heisenberg era da parte da mecânica quântica. Ele falava que quando ele morresse, ele queria fazer para Deus duas perguntas. Uma era, por que relatividade? E a segunda é, por que turbulência? E ele achava que Deus só ia conseguir responder a primeira. Porque a turbulência é muito difícil, é a coisa mais difícil. E é por isso, só fazendo rapidinho, por isso voltando lá no começo, quando a gente começou a falar de climatologia, por isso que é a dificuldade de modelar a atmosfera. Porque a atmosfera são fluxos turbulentos para todo lado, cara. E para você modelar isso é muito complicado. É muito caótico e turbulento, então assim, junta tudo, é muito difícil. E aí, então aí tem hidrodinâmica, que já é uma coisa difícil mesmo, assim, o seu cafezinho, você virando, extremamente difícil você conseguir simular aquilo. Entendi. Aí a segunda coisa é campos magnéticos. Então você tem campos magnéticos ali, porque é uma estrela ou um gás que tem magnetismo, então vai cair ali campo magnético e relatividade geral, que explica um buraco negro. Então, são três coisas assim, muito complexas para você conseguir simular um objeto. E isso, assim, não tem computador o suficiente, não tem processamento o suficiente no mundo. E aí entraria a inteligência artificial, por que ela é mais eficiente? Então, a inteligência artificial aprende por padrões, né? Ela reconhece padrões. Tá. Então, se você alimentar um tanto de simulação para essa inteligência artificial e ela aprender a reconhecer padrão, você consegue simular. Se ela está aprendendo esses padrões, quer dizer que ela está entendendo o que está acontecendo ali. Ela consegue simular a partir de um ponto sem necessidade de resolver ponto a ponto, como um computador, como uma simulação tradicional faz. Entendi. Então seria muito rápido. E, inclusive, no meu trabalho, a gente conseguiu de 3 dias de simulação para 15 segundos. Então, assim, muito mais rápido com uma inteligência artificial. E isso é importante porque, por exemplo, a foto que saiu recentemente do Sagitários da Estrela, que saiu em maio, né? Se você pegar o artigo para ler, como eles tiram a informação daquela imagem?
Eles pegam simulações que eles fizeram, eles pegaram, resolveram essas equações e comparam com a foto. E vão comparando. Se você pegar o artigo, você vai ver que eles não chegam em conclusão alguma. Eles falam, tá errado, não bate. Como assim? Porque eles não tem como eles fazerem... A simulação, cara, é um negócio muito complicado. Porque quantas simulações você tem que fazer até que você consiga reproduzir a foto do buraco negro? Exato. Então, só que é um negócio tão complicado, eles foram fazendo até um certo ponto, cara. Falaram, cara, é até aqui. Senão nós vamos ficar aqui a vida inteira fazendo isso e tal, e a foto já tá aí, entendeu? Então, para Aquela num foto é uma ponto. simulação, então? Não, a foto. É a foto. A foto é a foto. Aquela foto a gente sabe que é aquilo. E a simulação tem que bater com aquilo pra gente tá. mostrar que a Pra física você, tá correta. isso, pra você entender a física do negócio, você simula. Porque aí Não você vai conseguiram. saber. Então, aí por causa disso que não deu tempo, e porque, por exemplo, você já tem que adicionar coisas extremamente complexas. E aí tem mais um fator ali que é a radiação, que é justamente esse brilho que a gente vê. Isso a gente não consegue ainda colocar dentro de simulação porque não tem poder computacional suficiente para isso. Então, assim, a gente precisa de um novo método. E isso não só na área de buracos negros, todas as áreas da astronomia precisa de um novo método para resolver esses problemas. E aí a gente entra com a possibilidade de ser inteligência artificial, porque tem tido cases de sucesso em outras áreas. Por exemplo, você vê o AlphaGo, que aprendeu a jogar Go. Você vê outros tipos de simulação. Você vê aquele problema de 50 anos da biologia que foi resolvido com inteligência artificial. Só que assim, a mecânica não aceita muito bem a gravidade. Ela tem um problema com a gravidade. Quando você introduz a gravidade, quebra. Mas é porque na mecânica quântica ela exerce muito pouco a força dela ou não tem nada a ver? Existem 4 forças no universo. A força eletromagnética, a força fraca, a força forte e a força gravitacional. A gravitacional, ela é a mais fraca de todas. Ela é a mais fraca? Mais fraca. É a mais fraca. É a mais importante, mas é a mais fraca. Qual que é Agora, a mais forte? É a força forte, né? Acho que é a forte. É a forte mesmo. O que é a força forte? Força forte é das ideias. Por exemplo, por que a gente senta, entendeu? Por que a gente consegue andar? Que é tem uma força aqui, ó, minha bunda com a cadeira, entendeu? Ela tem uma coisa que tô grudado aqui na cadeira, não tô? Não é a gravidade? Então, a gravidade eu tô puxado pra cá, mas eu tenho uma interação. Que se não fosse Você isso, não encosta eu não nas encosto. O cara começa com esses papos. Ai, como assim eu nunca encosto? Eu tô encostado minha bunda na cadeira. Eu não tô encostado? Na mecânica quântica. Na mecânica, na quântica você não tá, cara. Você não tá Isso aqui é foda. A minha mulher nunca vai poder. Não existe traição. Você nunca encostou na pessoa, na verdade. Nunca beijei aquilo lá. Pela física, como que eu falo pra ela? Você Pela consegue? quântica. Pela física quântica, amor. Aquela mão na mão não é. Cara. Mas isso é viagem ou é uma coisa? Não, é isso mesmo. comprovada? É porque você tá aqui, né? Eu tô encostando. É. Só que isso aqui é macro. Se você entrar aqui no mundo quântico que a gente chama, Tá flutuando. você vai ver que não tá. O que tá agindo é a força forte. Porque não tem aquela história que a gente aprende no ensino médio que, por exemplo, positivo com positivo se afasta Sim, e tal? sim. Então, acontece a mesma coisa, só que com os átomos. Você tem os seus átomos, tá formando sua pele. Num negócio muito pequeno, eles estão se afastando? Isso. Eles estão aqui, no caso, se atraindo ali, né? Se você entrar ali dentro, aqui, ó, no ponto de contato, Estão se a atraindo. sua mão tá flutuando aqui, ó. Só que é no mundo quântico, né? No mundo quântico. E aí você... Quanto mais você pressiona, assim, Nossa, cara, essa força isso é força forte? Sim, chama nome... É muito louco isso. Mas como que é provado isso? Por causa de Pô, observação? os caras fazem experimentos. Microscópio. Fazem experimentos. E essa é a força mais... É a força ali de maior interação. E é por isso que a gravidade... Pô, cadê a gravidade aí, ó? A gravidade, quando você Entendeu? trabalha... Então, Ela não chega a ter força suficiente. Se a gravidade fosse mais forte, o que aconteceria? A gente era sugado pela cadeira? Sei lá. Tem umas ideias do... a gente fala se a constante gravitacional fosse maior, né? Existe, por exemplo, não teria formação de estrelas, por exemplo. Porque não ia conseguir fazer os processos químicos que vencem a gravidade. Então não formaria galáxias também. Entendi. Então tudo colapsaria. Isso de você não tá encostando em nada é muito louco esse negócio. É assim mesmo. E aí quando você coloca a gravidade nessa história toda... a mecânica quântica não lida bem com isso. Ela quebra também. E o modelo padrão, ele é dado, que é o modelo padrão, é da mecânica quântica, né? Que tá dentro.
Ele é o modelo mais bem sucedido da física. Ele nunca errou. Nunca errou. É? Todas as previsões que o modelo padrão fez até hoje se comprovaram. O Bose-Higgs é um dos exemplos. É o mais recente até, né? Quando os caras vão lá no acelerador, tudo se Isso. comprova, então. Tudo se Tudo. comprova. O modelo padrão, assim, é Acelerador muito de bem partículas. sucedido. Mas, se você coloca a gravidade, que eles em geral colocam uma partícula da gravidade chamada graviton, isso tudo quebra. Quebra e não faz mais sentido. Nossa. E lá na singularidade, então, você tem os dois problemas. É. A relatividade geral, que não sabe lidar com coisa muito pequena, e a mecânica quântica, que não sabe lidar com gravidade. Ou seja, é um território totalmente novo e não tem resposta. É um território totalmente novo. Aí entra e precisa de uma área que não é estabelecida, a gente não tem nada dela ainda. Que é mas bruxaria. É Harry Potter na jogada no negócio. Mas já tem um nome que chama gravitação quântica. Ah, é? Nunca Ela tinha já ouvido tem falar nisso. Ela tem esse nome, mas ela não é uma área estabelecida, mas tem muita gente assim tentando. Não é a encontrar. teoria de tudo isso. É o que o pessoal fala de... É da- teoria. É que o pessoal começou a ir atrás disso, né, cara? Eu comecei Começaram, virou uma caçada, cara. Como que a gente vai fazer pra unir É. essas duas? Porque existem, né? Mas elas existem mas até certo ponto. Uma não conversa com a outra. E aí, como que vai unir isso? E elas são bem assim, estabelecidas onde elas nunca erraram nas áreas, nas respectivas áreas. Só nesse ponto. Inclusive, o Einstein passou os últimos 20 anos da vida Tentando dele unir? tentando unir.